Irmãs, permitam-me uma breve reflexão como resposta às leituras que acabamos de escutar, de especial maneira a leitura do Evangelho que nos foi proclamado agorinha. Nele, Jesus Cristo nos oferece dois itinerários, dois caminhos para a nossa espiritualidade, para compreendermos a nós próprios, para compreender mais e melhor a presença de Deus na nossa jornada pela vida. O primeiro caminho é o caminho dos fariseus, que é o caminho da perfeição, dos perfeitos, dos corretos, dos santos, das pessoas completas, das pessoas mais puras do mundo. E há muita gente enquadrada naquilo que é esse primeiro caminho farisaico. O segundo caminho é o caminho de Mateus, que é um pecador público, um coletor, um cobrador de impostos, que tem em torno de si todo o estigma de um homem ruim, de um homem extremamente faltoso, de alguém que não se enquadra nem de perto nem de longe aos moldes, à legislação, aos parâmetros e critérios que os judeus traziam consigo a nível de perfeição, de ideal de vida para um ser humano. É um homem pecador. Dois caminhos. O fato curioso é que Jesus Cristo se posiciona ao lado do pecador e não ao lado do fariseu, que se acha o mais correto dos homens, puro, reto, sem mancha, sem pecado. Cristo se apresenta, inclusive ele, como um contraventor o tempo inteiro. Exemplos muito concretos e simples. Ele come sem lavar as mãos. Isso era um preceito dos próprios judeus, da lei farisaica. Tinha que lavar as mãos sempre. Ele colhe trigo na roça dos outros em pleno dia de sábado. Ele cura também no sábado, ele perdoa os pecados, coisa que era atribuída apenas a Deus. Ele entra na casa de pecadores públicos, senta-se à mesa, come, bebe e convive com eles. Jesus Cristo era a encarnação da contravenção, frente a toda a concepção de sociedade hierarquicamente muito bem constituída que havia na época e que era de alguma forma imposta pelos grandes ao povo todo de um modo geral. Então Jesus Cristo, com isso, ele vem colocar areia em nosso caminhãozinho cheio de verdades tradicionais, inquestionáveis, imutáveis. Vem barelar, confundir o nosso juízo, vem nos atrapalhar nas nossas concepções clássicas, vem, sobretudo, obrigar-nos a repensar a nossa vida, os critérios a partir dos quais nós vivemos, as coisas que nós achamos que são as mais corretas do mundo, em contrapartida, deixando aquilo que classificamos como ruim, como injusto ou incorreto, totalmente à revelia do nosso raio de ação. A intenção de Cristo é clara. Ele não vem salvar normas, não vem salvar leis, não vem salvar tradições, não vem salvar instituições, nem mesmo a instituição religiosa. Jesus Cristo veio salvar seres humanos concretos, pessoas, onde quer que essas pessoas estejam, independentemente do tipo de vida que elas levem naquele exato momento, Jesus veio para elas, Jesus veio para nós. Esse é um dado importante, e aqui está a razão da diferença fundamental entre a autoridade de Jesus e a autoridade dos mestres farisaicos. É que Jesus Cristo se preocupava com o ser humano. O centro da pregação de Cristo eram as pessoas e não as etiquetas sociais, religiosas, morais, políticas, econômicas ou coisa que o valha. Esse dado não nos pode faltar. No Evangelho de hoje, os fariseus, infelizmente, somos todos nós, muitas e muitas vezes, quando queremos crescer espiritualmente, porém
de uma forma equivocada. Nesse sentido, o Evangelho é um puxa-banco de orelhas, é um chamamento de atenção a mim e a vocês. Em nome de Deus, muitas vezes, em nome da fé, em nome da religião, nós cometemos muitos e muitos erros. Primeiro erro que a gente vê nos fariseus hoje do Evangelho e pode evitar reproduzi-los na nossa vida é criticar, julgar, condenar os outros, ignorando e fugindo da nossa própria verdade, daquilo que nós somos, essencialmente. Porque toda crítica exacerbada aos outros, no fundo, é uma crítica a nós próprios, esconde os nossos defeitos, nossas dificuldades, aquela imagem não muito boa que nós não queremos assumir como nossa, e acabamos, uma vez não aceitando isso, projetando e transferindo automaticamente para os outros. Quando eu não admito, não aceito as minhas falhas, acontecem duas coisas. Primeiro, eu crio uma imagem falsa de mim mesmo, uma imagem incompleta, uma imagem que não se adapta, que não cola em mim, não corresponde àquilo que eu sou. E automaticamente, como consequência disso, eu começo a projetar essas minhas falhas não concebidas por mim, como coisa minha, para outras pessoas, criticando-as e condenando-as o tempo inteiro. Esse mecanismo da transferência e projeção é bastante conhecido no universo da psicologia e é recorrente, muito mais do que nós imaginamos nas nossas vidas. Com isso, eu acabo me tornando extremamente exigente para com os outros. Muitas vezes me torno uma pessoa insensível, impiedosa, quase que cruel em relação às pessoas. A compaixão some da minha vida quando se trata de me relacionar com os outros, fazendo juízo de valor totalmente incompatíveis com aquilo que seria um padrão desejável de humanismo, de humanidade. Ora, eu preciso escolher entre estar certo e ser feliz. Às vezes a gente fica muito enclausurado naquilo que acha que é a coisa certa. Não, eu estou certo. Aquele é quem está errado. Você é quem está errado. Reconheça seu erro. Mas um bocadinho depois, não, eu estou certo. Você de novo é quem está errado. Você é quem está errado. Estamos sempre certíssimos. Os erros sempre vêm dos outros. É bom de vez em quando a gente treinar, até por exercício, passar o acerto para os outros. Aceitar que os outros podem estar certos. E se não estiverem certos de todo, pelo menos coloquemos aí a possibilidade da dúvida, para que nós possamos criar um vínculo de maior compaixão, uma interação mais aproveitável na relação com tudo e com todos, porque é muito ruim você viver uma vida onde você é certo o tempo inteiro, onde todo mundo que está à sua volta é errado, ninguém faz nada que preste, tudo que é bom só vem de você. Deixe de se endeusar tanto, passe, transfira a possibilidade do outro estar com a razão, mesmo que você continue insistindo intimamente de que o certo é você. Mas essa transferência objetiva, calculada, ao mesmo tempo consciente e propositada, ela vai ajudando você a se abrir para perceber que você é humano como os outros são, que você é bom como os outros são, mas que você erra igualmente como os outros erram. Não se ache a última cereja do bolo, você é apenas uma dentre tantas as outras que são passíveis de serem colocadas no topo desse mesmo bolo. Quando a gente se percebe assim, de maneira mais leve, mais suave, mais humilde, a vida flui, as coisas correm, a nossa relação com as pessoas ganha outro brilho e daqui a pouco nós não estaremos livres e distantes da felicidade que nós buscamos. Nesse sentido, o segundo erro que os fariseus cometem
e que nós podemos evitar é colocar-se acima do bem e do mal. Eles se apoiam numa visão idealista, fantasiosa, fictícia da vida, e não na realidade como ela é, nua e cruamente. Ora, todo ser humano é passível de erro e de pecado, e efetivamente todo ser humano erra e peca, ainda que não o deseje, mas o faz. Faz parte da natureza, independentemente da nossa vontade. Quem se acha muito diferente, muito puro, muito santo, já não deveria estar na vida, já deveria estar nos altares. Não é o nosso caso, definitivamente. Quem afirma o tempo inteiro que é incapaz de me enganar, de trair, de mentir, às vezes até mesmo de matar, é porque ainda não encontrou o seu coração, não se encontrou consigo próprio. Há um distanciamento sistemático entre o que eu acho e aquilo que eu sou, pelo menos em potência, aquilo que eu posso fazer efetivamente na minha vida. Então a questão não é errar ou deixar de errar, todos nós erramos. A questão central não é pecar ou deixar de pecar, todos nós pecamos. A questão fundamental é outra, é a ilusão que nós alimentamos de forma desatenta, descuidada, de achar que nós somos muito bons e que os outros não servem, os outros não são pessoas de confiança. Os antigos já diziam: um caminho espiritual, verdadeiramente espiritual, não é aquele que evita os equívocos, e sim aquele que nos ensina a cometer equívocos de forma correta. Erre, mas erre da maneira certa, pelo amor de Deus, porque tem muita gente que erra a vida inteira do modo errado. Como é que a gente erra do modo errado? É errar desatentamente. Você tropeça na pedra, mas nem percebe a pedra, não tem consciência, não toma consciência da pedra. Daqui a pouco você volta pelo mesmo caminho e tropeça na mesma pedra e ainda reclama da pedra, quando deveria reclamar de você e da sua desatenção. A forma correta da gente errar é errar diligentemente, conscientemente, atentamente. A gente comete o erro, logo se apercebe dele, faz as correções, as alterações necessárias para não reproduzi-lo aleatoriamente depois. Se houver alguém que foi vitimado pelo nosso erro, nós pedimos desculpas naquele exato momento. Conseguimos debelar aquele erro o mais que possamos. Essa é a maneira. O que Deus quer de nós é atenção, atentividade, consciência, para que a gente não passe pela vida e não deixe a vida passar por a gente em brancas nuvens, mas se permita viver todas as coisas da melhor maneira possível. Nossa vida, como diziam eles, é um erro atrás do outro, mas também é uma oportunidade atrás da outra. É uma carrada de erros, uma carrada de chances e de oportunidades que a vida nos dá para a gente ir se transformando, melhorando, se qualificando, aprimorando o comportamento da gente, exatamente por conta dos erros que bateram a nossa porta e que de alguma forma são inevitáveis. Então nossa tarefa é prestar atenção a tudo aquilo que nos ocorre. Eu até brinco dizendo assim: a nossa missão na vida não é deixar de errar de forma alguma, mas é errar com os olhos abertos, com os olhos arregalados, percebendo exatamente o que a gente fez. Não é deixar de ser ruim, mas é ser ruim da maneira correta, se a gente poderia dizer assim, porque essa ruindade nos pertence, está no sangue da gente, parece que está na alma da gente, parece que está impressa na vida da gente. Mas se a gente for capaz de lançar um olhar sempre muito atento
as dificuldades pelas quais passamos, a própria ruindade vai se convertendo em alguma outra coisa, e nós somos capazes de extrair ouro da palha, da pior e mais grosseira palha da face da terra, fazer essa transmutação, essa alquimia, que é o grande milagre que a vida espera de nós, transmutando e transformando aquilo que aparentemente é negativo em alguma coisa que resulte favorável e positivamente para nós. Nós podemos fazer isso, todos nós temos essa condição. Trata-se aqui da gente aceitar os pecados da gente e sempre perguntar o que é que eles querem nos ensinar, porque tudo que existe na face da terra tem um propósito, tem uma lição a dar, tem um ensinamento a oferecer. Aliás, na nossa vida, às vezes os pecados nos ensinam mais do que as virtudes. Às vezes o nosso lixo é o nosso melhor pedagogo, nosso melhor professor. Não descartemos o lixo, sem que antes permitamos que ele faça o trabalho dele dentro de nós. Abra os nossos olhos e nós encontremos que propósito ele tem naquele exato momento do nosso percurso, antes de fazer a limpeza de qualquer maneira. Os pecados não são um impedimento à nossa busca de Deus, à nossa busca de santidade. Pelo contrário, todos os santos foram pecadores, à exceção de Maria, que foi preservada pela missão que depois assumiria como mãe de Deus. Todos os demais grandes homens santos foram marcados pelo pecado. Ninguém pode ser santo deixando os seus pecados de lado, ignorando-os ou simplesmente tratando-os como se eles não existissem, como se fossem patrimônio dos demais. Aliás, o caminho de santidade não é ser santo, o caminho da perfeição não é ser perfeito, é antes assumir definitivamente a nossa imperfeição e os nossos pecados. Lembro-me sempre daquela história que já contei para vocês, de uma senhora jovem que sofreu um acidente, ficou no hospital, numa clínica particular. Ela tinha posses, tinha riqueza, e lá ficou uns 40 dias em coma, e foi melhorando cada vez mais. Enquanto estava em coma, ela sonhou um sonho muito vívido, daqueles que a gente diz, eita, uma coisa muito real, muito real. E no sonho ela viu Deus, encontrou-se com Deus. Olha, quando a gente se encontra com Deus, a gente logo percebe que a gente morreu. Ela viu Deus de uma maneira tão clara que disse, Senhor, eu morri. E Deus disse para ela no sonho, não, pelos meus cálculos, você ainda vai viver 40 anos e 4 meses. Ela mais tarde acordou do coma com aquele sonho na cabeça. A visão foi real, pensou ela. Já que eu tenho 40 anos e 4 meses pela frente, eu vou fazer o que eu tenho de fazer para viver bem. Ficou ali na clínica mais 3 meses, fez algumas cirurgias plásticas, reformou tudo, da cabeça aos pés. Era outra pessoa, muito mais jovem. Saiu da clínica, teve alta, desatentamente foi atropelada por uma moto na frente da clínica e morreu, de verdade. Aí dessa vez ela viu Deus, o mesmo Deus que ela tinha visto no sonho, e já foi logo reclamando, Senhor, o Senhor me prometeu que eu viveria 40 anos e 4 meses, e eu já morri, o que foi que houve? O sonho diz que Deus olhou para ela direitinho e disse, menina, eu não te reconheci. Eu gosto muito dessa história porque não são as nossas imperfeições que nos afastam de Deus, antes é a nossa falsa perfeição, nossa falsa beleza, os artifícios que nós vamos colocando dentro e fora de nós. Isso pode criar um distanciamento sistemático, imperdoável e definitivo entre nós e Deus. Sejamos o que nós somos. Assumamos as nossas rugas, nossos defeitos, nossas falhas,
as debilidades e deficiências que a idade ou alguma doença ou algum acidente de percurso nos vai impondo, sejamos autênticos o mais que nós possamos. Isso significa dizer que a gente deve recusar a melhorar alguma coisa se a gente tem condições de melhorar. Isso é outra coisa. Mas mesmo melhorando, mesmo fazendo as plásticas que nós possamos fazer, não abramos mão daquilo que é a nossa essência, aquilo que são valores, princípios, verdades nas quais sempre acreditamos e que regeram nossa vida no passado, para que elas possam continuar determinando, inspirando, norteando os nossos dias, igualmente no presente. Esse é um dado também importante. Enfim, isso supõe um autoconhecimento rigoroso e honesto da nossa parte, uma aceitação de tudo aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, que nós fazemos, seja de bom ou de menos bom. Isso tudo é algo que nos pertence. Em outras palavras, nós precisamos saber que tudo o que nos acontece é porque Deus permite. Tudo o que Deus permite é oportuno, inclusive os nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados. Se Deus nos quisesse fazer sem erro algum, não nos teria trazido a esse mundo. Se Deus nos quisesse sem nenhum pecado, teria nos livrado do pecado, teria nos feito santos, querubins e serafins e nos colocado logo no céu, mas não, nos trouxe a esse mundo limitado, contingenciado, e nos fez assim também seres limitados e contingenciados, pecadores em potência e em ato. Então Deus tem um propósito para o nosso jeito, e se a gente desejar uma coisa totalmente diferente dessa, é porque não entendeu esse propósito de Deus. Trabalhemos aquilo que nós somos, vivamos a partir do que nós somos, não criemos ideais e fantasias acerca disso. Somos o que somos e não estamos nem orgulhosos e também não nos sentimos mal com isso, mas aceitamos a nossa vida e a nossa condição. E por último, Jesus diante de Mateus, na casa dele, frente a muitos pecadores, amigos de Mateus, sentado à mesa com eles, diz para Mateus: segue-me. E Mateus imediatamente o seguiu. Jesus não faz perguntas a Mateus sobre a vida dele, sobre o passado dele, sobre as atividades supostamente ilícitas dele, não só supostamente, mas efetivamente. Ele não exige nada de Mateus. Por quê? Porque o importante na vida não é o que nós fizemos até agora, seja lá o que for. O importante na vida é o que nós estamos dispostos a fazer de diferente a partir de agora. É o momento presente em vista do futuro que de fato vale para Deus, não é o passado. Deus não quer saber do nosso passado para nada, absolutamente. Às vezes nós ficamos remoendo o nosso passado, aprisionados, encarcerados num tempo qualquer do nosso pretérito, só. Mas não é Deus que faz isso, somos nós. Por algum mecanismo que eu ainda não compreendi direito, mas temos uma tendência muito forte de nos refugiar em algum lugar do passado, em alguma atividade, de preferência menos boa, menos favorável, outras terríveis, traumatizantes, que nos alcançaram lá atrás. É preciso andar para frente como Deus quer que nós andemos e como o próprio Deus evolui conosco, andando sempre para frente. Então isso é o que importa, é a minha disposição de fazer diferente aqui e agora. Antes, Mateus estava acomodado. Mateus vivia muito adaptado à sua rotina de sempre, sentado na sua coletoria de impostos, muito em conformidade com a sua prática injusta e ao mesmo tempo adaptado direitinho à sua conduta equivocada. E é por isso que ele estava ali, sucumbindo nos seus pecados. Quando a gente se adapta à vidazinha que a gente leva e não se permite questionar em nenhum momento
se aquela vida é a melhor para nós, mediante a curteza, a brevidade do tempo, a gente morre. Quando a gente deixa de evoluir, de crescer, de acrescentar todos os dias uma coisa nova, um pensamento novo, uma busca nova, um conhecimento, informação novas, a gente morreu. Morreu, esqueceu de se deitar. A gente que morre com 30 anos, há pessoas que morrem com 40 e vão se enterrar lá pelos 80, mas há muito tempo são defuntos ambulantes, deixaram de crescer. Não incorramos nesse risco de maneira alguma. Isso me lembra sempre, aqui eu termino aquela história do trem. O homem que vinha num trem, ao lado dele sentou-se lá um outro que só reclamava e se maldizia, só se lamentava. Vez por outra, ai Jesus, que vida! Ah, meu Deus do céu, que sina a minha! Meu Deus, tem de compaixão, que coisa, meu Deus, essa vida! O homem, de tanto ouvir aquela reclamação, por compaixão, dirigiu-se ao seu companheiro de viagem e perguntou: o senhor está sentindo alguma coisa? Eu posso lhe ajudar? Ele disse: não, é porque já faz 3 dias que eu estou no trem errado. Tem gente que passa 3 dias, 7 dias, 15 dias, 1 ano, 10 anos, a vida toda no trem errado, no emprego errado, no convívio errado, na casa errada, na rua, no bairro errado, no casamento errado, com as amizades erradas, e não tem coragem de saltar desse trem na próxima estação e mudar o seu rumo, o seu destino, e se maldiz e reclama a vida inteira. É ruim para si e é muito mais ruim para os outros que convivem consigo, para viver uma vida de lamento sem fim. Ninguém suporta isso, isso é intolerável, não dá para acontecer. Não podemos deixar que isso seja o retrato da nossa vida. Tudo que Deus pede de você, quando isso lhe acontecer, é apenas que você tenha coragem e a disposição de sair daquele trem e pegar outro, mesmo correndo o risco do outro ainda não ser o seu trem, mas pelo menos você já começou a se exercitar nessa mudança, e de mudança em mudança, de alteração em alteração, a gente haverá de chegar a um bom tempo. Que Deus nos ajude nessa empreitada que não é nada fácil. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.